Olá, turmas do quinto ano. Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa estudando sobre o texto Artigo de Opinião. Opinião é o mesmo que dizer o que acha de acordo com um tema. Então, os argumentos são a base de uma opinião. Vez ou outras, realizamos a leitura de um texto e percebemos a opinião do autor sobre um determinado tema. Essa opinião pode ser a favor ou contra o assunto debatido. Então, como identificar um artigo de opinião? Primeiro você vai perceber que lá no texto há a defesa de um ponto de vista, como também há a promoção de um debate e aborda temas de relevância social. É importante na leitura de um artigo de opinião percebermos também as opiniões diferentes. Muitas delas serão diferentes da nossa própria opinião. Por isso, também é importante manter o respeito às opiniões contrárias. Conhecendo o lado a favor, conhecendo o lado contra, é que podemos tirar nossas próprias conclusões. Dessa forma, lá no seu material de língua portuguesa, você vai encontrar dois textos muito interessantes falando sobre o consumo de refrigerante. Um texto fala do tema o seguinte: reduzir ao máximo. É um texto de Cleilton Camargo. O outro texto é Desmitificar Estigmas, escrito por Mariana Melendez. O primeiro texto fala todos os malefícios do refrigerante e alerta para o consumidor, muitas vezes incentivando até a não consumir o produto. Já o segundo texto fala que o refrigerante não é tão vilão assim não. Tem seus malefícios sim, mas que muitas vezes as pessoas exageram. E também ressalta que, se beber com moderação, não tem mal algum. Então, percebemos que um autor é a favor e o outro é contra o consumo de refrigerante. É importante realizar a leitura para tirarmos as nossas próprias conclusões. Então, após a leitura, você percebeu que o artigo de opinião é com base em uma argumentação, como também ele tem o poder de persuasão, ou seja, de convencer o leitor. Como também está ali relacionado a assuntos polêmicos e que tratam de temas atuais. Turminha, vamos falar agora do texto em estudo, reduzir ao máximo, e do texto Desmitificar Estigmas. Perceba que no texto 1, a intenção do autor é mostrar que o refrigerante faz mal à saúde. Por isso, ele concorda que deve ser incluído no rótulo da embalagem todos os malefícios que o produto traz. E ele fala isso com base em argumentos e utiliza os seguintes: que o refrigerante contém muito açúcar, é perigoso para diabéticos, que contém corantes que fazem mal a alguns órgãos do nosso corpo e que também tem o ácido fosfórico, que em excesso também faz mal à saúde. O segundo texto, Desmistificar Estigmas, já diz o seguinte: a autora tenta desmitificar, ou seja, desfazer o mito de que o refrigerante deve ser proibido, mas que apenas ela orienta que seu consumo deve ser moderado. E ela também utiliza de seus argumentos, quando ela diz que é um produto barato, que é um produto que promove a sociabilidade das pessoas e que, se beber com moderação, não há problema algum. Viu como é interessante a leitura de textos de artigo de opinião? Conhecemos sobre o ponto de vista, tanto aqueles que são a favor como contra de um determinado tema. Essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Até a nossa próxima aula.